Olá, você sabia que no Brasil 77% dos jovens têm propensão a distúrbios alimentares? O padrão de beleza imposto à nossa sociedade pelo mercado da moda e pelas mídias é um dos principais gatilhos para esse problema. Um dos distúrbios mais conhecidos é a anorexia. E as meninas são as mais afetadas por essa obsessão pela magreza. O Documento Verdade de hoje vai mostrar como a internet influencia no desenvolvimento desse transtorno que mais mata no mundo. Existem até competições para perder peso entre as garotas. De um lado, o sonho de um corpo dentro dos padrões. Do outro, a doença. É uma doença que vai fazendo a pessoa ver tudo distorcido, tanto ela como o mundo. E vai tirando a vontade de viver, de ir nos lugares, sair com seus amigos, porque tudo envolve comida. A anorexia, em particular, até hoje, ainda é o transtorno psiquiátrico que proporcionalmente mais mata, e mata meninas jovens, né, na fase exatamente que elas estão aí aflorando para a vida. No início, elas sempre pensam que estão no controle da situação, mas com o tempo, isso muda. Você entra numa depressão, você entra numa fissura pelo seu corpo, pela sociedade, para você, tipo, tá bonita, para as pessoas te elogiarem e você, assim, vê, tipo, até que ponto isso vai? Tipo, por que você está fazendo isso? Então, tipo assim, eu não tinha mais paixão pela vida, eu não queria mais viver. Basta acessar qualquer rede social que a gente já é bombardeada por milhares de fotos de mulheres com corpos magros, perfeitos, que teoricamente, daquela maneira, é que elas são felizes. Por trás disso, existe um padrão imposto pela sociedade de que, sendo magra, é que a gente vai ser aceita de alguma forma. E com você aconteceu dessa maneira? Você se sentiu pressionada pela sociedade? Talvez não pressionada diretamente, mas é uma coisa que você já cresce sendo vítima desse padrão de beleza. Isabela de Pádua está com 22 anos, mas os conflitos com o corpo dela começaram quando ela ainda tinha apenas 13. Eles pesavam a gente no começo do ano e no final do ano e falavam o peso das meninas na frente de todo mundo. E sempre tinham aquelas que davam risada de quem pesava mais, fazia piada, então era um sofrimento, principalmente para quem pesava mais. Minha autoestima era muito baixa e eu achava que se eu emagrecesse, eu ia me amar, me aceitar, gostar de mim. Tinham dias que eu diminuía o quanto eu estava comendo, então eu comia arroz, feijão, carne, o que eu estava habituada, mas aí eu diminuía a quantidade do arroz, do feijão, até que eu comecei a falar para mim mesma, pelo que eu vi em sites pró-anorexia e bulimia, que arroz e feijão não fazia bem, que só servia para encher o bucho. E eu sempre repetia isso para mim, até que eu parei de comer arroz e feijão e até hoje não consigo, 9 anos depois. Transtorno alimentar são distúrbios que têm como a preocupação principal o foco e a preocupação com comida, né? Então são pacientes que, quando desenvolvem esse tipo de transtorno, eles passam a ter uma relação com a comida diferente das pessoas que normalmente têm uma relação mais saudável, a gente diria, né? E isso começa a ter impacto na vida social, na vida familiar, na profissão da pessoa e principalmente em questões de ordem psicológica. Eu perdia peso e depois acabava engordando. E meu peso ficava oscilando assim até os meus 15 anos, quando eu acho que a anorexia ficou mais forte. E eu fiquei focada em conseguir perder o máximo de peso possível. Foi quando eu comecei a falar, eu não vou comer. Falava para os meus pais, eu não vou comer.
E aí eles me falavam que eu não ia sair da mesa enquanto não comesse. E aí eu ficava 1, 2, 3, 4 horas olhando para o prato de comida e para mim já não era um sacrifício. Eu me sentia vitoriosa porque eu achava que a cada quilo que eu perdesse, mais perto da felicidade eu estaria. O problema é que essa felicidade nunca chegava. Eu não me sentia bem, não me sentia bonita, não gostava do meu corpo e de mim mesma, então eu pensei, meu peso é 45. E eu tinha certeza que esse era meu peso. Eu via tudo de uma forma totalmente distorcida. Médicos falavam pra mim que meu peso ideal não era 45 quilos e eu falava que eles estavam errados. Até então, a gente não conseguia percebia mudanças de comportamento, mas como ela estava na adolescência, isso não nos chamou a atenção como sendo um problema de saúde, né? E sim apenas uma fase de transição, que era a adolescência. Eu tentava fazer a comida sumir do prato, de alguma forma, seja colocando nos bolsos, ou dando para o cachorro, ou enfiando tudo na boca, saindo correndo para cuspir no banheiro, jogando pela janela. É importante tentar identificar esses primeiros sinais. E quais são eles? Mudanças de padrão de comportamento à mesa. Quando ela começa a reagir de uma forma muito ritualística, muito obsessiva, muito controladora em relação à forma de comer, o jeito de preparar a comida, a evitar eventualmente alguns eventos sociais, por exemplo, quando vai ter algum tipo de comida que ela não preparou, que ela não teve acesso à forma, né, de dispor, por exemplo, a mesa, que ela não tem a certeza de quanto de caloria que tem cada alimento, porque ela precisa controlar aquilo de uma forma extremamente rigorosa, sempre são sinais importantes que os pais têm que perceber. As idas ao hospital se tornaram frequentes porque o corpo da Isabela já não funcionava mais como deveria. Depois de alguns anos que tudo isso iniciou, eu já não conseguia mais manter a comida dentro de mim. Eu comia e pouco, muito pouco, e vomitava espontaneamente. A comida não ficava dentro de mim. Então, depois de 10 meses sendo hospitalizada toda semana, eu descobri que o médico, um nutrólogo especializado em transtorno alimentar, ele explicou que o meu corpo estava, para ter energia, para não parar, ele estava consumindo o tecido dos meus órgãos. Foi quando Isabela tentou suicídio que a família percebeu que não se tratava apenas de um comportamento adolescente. A gente começou a perceber uma mudança um pouco mais aguda da Isabela em 2011, quando ela tinha 15 anos, que ela começou a ficar muito isolada no quarto dela. Ela não tinha esse comportamento antes, mas hoje em dia é muito comum os jovens se isolarem porque internet e outras atividades. Então, incomodava o excesso, mas não chamava atenção que era um problema. E aí quando a gente teve consciência do problema, quando ela foi a tentativa de suicídio, né? Eu pessoalmente levei bastante tempo para entender, processar o que está acontecendo. Os dias eles eram muito confusos, era como se fosse sempre a mesma coisa, o mesmo dia. Eu passava 12 horas por dia andando no meu quarto para gastar energia, e quando eu sentia que eu ia desmaiar, porque eu estava num ponto que eu mal conseguia ficar de pé, aí eu ia deitava na cama para não desmaiar no chão. A compulsão por atividade física é um sintoma comum para quem tem anorexia. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, elas fazem isso escondido. Então, com desconhecimento, às vezes, da equipe médica que cuida, da família, dos pais, né? E às vezes a gente só consegue descobrir que isso está acontecendo quando tem um sintoma físico muito importante. Eu comecei a tomar remédios por conta própria,
que nem eram para emagrecer, e eu tomava junto com os meus remédios psiquiátricos, então eu tinha mais remédio no meu corpo do que comida. Eu tomava laxante, tomava diurético, e não era só um laxante, um tipo de laxante. Eu tinha dias que eu chegava a usar cinco métodos laxativos. Tinha dias que eu achava que eu ia morrer, que eu pensava em pedir para ir para o hospital, porque eu passava muito mal. Acelerava o coração, aumentava a pressão, dava uma pressão na cabeça. E eu acho que eu só não tive uma overdose, uma parada cardíaca, porque não era para ser, porque eu tomava uma quantidade absurda. O laxante, ele pode mudar a flora intestinal, né? Ressecar o intestino. Então, você vai gerando uma piora de uma constipação, né? O intestino fica cada vez mais preso, só funciona com o laxante. Durante a nossa conversa, as cicatrizes nos braços da Isabela me chamaram a atenção. É uma forma de extravasar. Seria uma punição? Algumas vezes foi. E como que você se sentia depois? Terrível. Foi depois que perdeu a melhor amiga para a anorexia que Isabela decidiu levar a sério o tratamento. Eu parei e pensei, Isabela, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai se salvar, ou você vai se matar, como ela. E eu percebi que eu não queria morrer. Ainda mais com o sofrimento da família dela, que fez de tudo para salvar ela. Todo mundo falava que eu estava magra, falava assim, nossa, você está magra até demais. E eu não me via desse jeito. Então, eu já estava fazendo coisas além, né, para emagrecer. E aí isso começou a me incomodar, porque eu já não saía mais de casa, eu não queria mais comer, comecei a fazer todos os tipos de dieta, eu já estava triste com o meu corpo e não me sentia bem em nenhuma roupa. E todo mundo estava, mas tá magra, e eu não me via desse jeito. Letícia chegava a desmaiar na escola por causa da falta de comida e tentava esconder o verdadeiro problema. É cólica, tô com cólica, eu desmaio de cólica. E eu sempre desmaiava. Até o dia que eu desmaiei, eu não acordava. Não acordava por nada. E aí me levaram para o hospital às pressas e eu tive que ficar tomando soro por um tempo lá. Quanto tempo você ficou internada? Fiquei um mês, assim, no hospital. A primeira internação até fez com que a Letícia voltasse a comer, mas não foi o suficiente para curar a mente dela. Eu falei assim, bom, eu vou me recuperar da anorexia, eu vou comer de tudo, mas eu vou vomitar. Então, eu continuei vomitando. Então, assim, nesse período, eu nunca me recuperei, de verdade. Você se enganava? Eu me enganava. A jovem finalmente se viu no corpo que ela sempre sonhou, mas isso só aconteceu quando ela já estava internada e muito doente. Que eu era, tipo assim, eu tinha ossos aqui, tudo, eu era assim, um puro osso. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Tirava foto, eu me exibia, tipo, postava pras meninas, né? A jovem, ela não pode olhar a comida como uma coisa ruim, como para emagrecer eu não posso comer. Não, para emagrecer você precisa comer e precisa comer de forma adequada. Sabendo disso, Letícia decidiu emagrecer de forma saudável e procurou uma nutricionista. Mas o processo lento de perda de peso desmotivou a jovem e ela começou a tomar remédios. Só que esse remédio, eu emagreci realmente 10 quilos. Só que eu falo que eu de brinde ganhei uma depressão profunda. E assim, essa depressão, ela acabou comigo, ela me deixou de cama. Eu já não gostava do meu corpo, passei a odiar, eu passei a enxergar todos os efeitos possíveis de mim. Eu não me amava mais, eu não me aceitava. Eu era, tipo, eu falo assim, eu era uma morta-viva, sabe? Eu só fazia o que eu tinha que fazer, tipo, de obrigação, mas assim, eu não tinha amor pela vida, eu não tinha paixão por viver.
Letícia queria ser modelo, queria ser igual às meninas que via nas fotos e na TV. E ela foi em busca desse sonho. Eu falei assim, agora eu posso ir numa agência, ser modelo, que aí, quem sabe, isso, né, não dá um up na minha autoestima. Tipo, eu vou tirar fotos, eu vou... Nossa, as pessoas... Vai ser muito legal. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, então, tipo assim, não tinha meio que no que eu trabalhava. Assim, eu trabalho como modelo, né, pra, tipo, um hobby. E eu fui numa agência em São Paulo, e eu cheguei lá, e tipo assim, nossa, toda, tipo, que sonho, que legal, tipo, tô aqui. E aí, na agência, foi dito que eu tava gorda. Você pensou em tirar sua vida? Sim. É muito triste falar disso. Não tem sentido. Então, assim, sabe, eu pensei várias vezes, eu cheguei a escrever carta, eu pensei já em me jogar da janela, já me mutilei, já, assim, tentei. Cheguei. Porque, assim, eu não aguentava mais. Foi uma coisa que, assim, me consumia. Eu falo que são fantasmas que ficam o tempo todo na sua cabeça. Falando que você é feia, que você é gorda, que você tem que emagrecer, que você é isso, você é aquilo. É uma cobrança. Hoje eu me ajudo. Então, se eu venho alguma coisa na minha cabeça, tipo assim, tá gorda, não sei o que, eu falo, não tô. Você não é suficiente? Sim, eu sou. Então, você olhar no espelho e você ver o que você é, o que você faz, que você é uma pessoa incrível. E não existe ninguém igual a você é única. Mulheres altas e muito magras. É isso que a gente já está acostumado a ver nas capas de revistas e também nas passarelas. Isso porque a moda ainda dita um padrão de corpo que essas modelos precisam seguir. Só que tem uma agência aqui em São Paulo que se preocupa com a saúde dessas meninas e por isso mantém até uma nutricionista na casa das modelos para poder conseguir manter um padrão de saúde delas. E a gente invadiu aqui a cozinha dessa casa de modelos. Eu tô com a nutricionista aqui do meu lado, que é a Luana, e ela vai falar um pouco pra gente como é que funciona essa rotina. Aqui em volta da gente tem bastante fruta, tem muita coisa saudável para poder manter uma rotina alimentar saudável, é isso? É isso mesmo. A nossa agência tem toda uma preocupação de manter uma assessoria, um suporte completo para as nossas modelos. A Luana visita a casa 2 vezes na semana para conferir a adaptação das meninas à alimentação mais saudável. E eu faço um acompanhamento 2 vezes por semana com essas meninas aqui na casa, dando todo o suporte, desde a parte emocional, né? A parte alimentar, é claro, desde cozinhar, estar juntas e fazer até grupos de apoio, para que elas se sintam acolhidas de certa maneira, mesmo longe de casa. A gente fica muito atento, né, a qualquer sintoma de anormalidade, né? Isso, a gente tem a nutricionista que ela frequenta a casa 2 vezes na semana e muitas vezes ela até cria uma intimidade, né? Então, quando a gente sente algum alerta, a gente já começa a desenvolver estratégias para se aproximar da modelo, para sentir o que está acontecendo. O cardápio das meninas é sempre bem balanceado, com frutas, vegetais e proteínas. Na cozinha, Heloísa preparava o jantar dela daquele dia. Uma salada verde com cenoura, tomate, ovo cozido e sementes. Prato que até ano passado ela jamais comeria. Eu não comia nada de saudável. Comia ovo, uma salada nunca. Fui aprender a comer ano passado quando eu vim morar aqui. Descobri novos alimentos e me apaixonei e minha agência também deu todo o apoio. A gente tem acompanhamento com a nutricionista e a gente também pratica esportes, né? Hoje, conta-se mais com a questão de personalidade da modelo do que realmente, tipo assim, se a menina tá na medida, não tá na medida, sabe? Depende muito como a menina como ela é o desenvolvimento dela. Além de abrir os olhos para as personalidades das modelos, o mercado da moda está começando a despertar para o mundo plus size. Cerca de 120 milhões de brasileiros usam roupas a partir do manequim 46. Apesar de ter tido investimento nesse mercado plus size, as roupas voltadas para esse nicho de pessoas que estão acima do padrão imposto pela mídia
ainda são muito pequenos. De acordo com a Associação Brasileira de Plus Size, é cerca de 5% do mercado de moda varejo no Brasil. Mas algumas pessoas estão vindo na contramão. É o caso da Natália Piovisani, que é formada em moda há 8 anos. Desde então, ela tem um ateliê que também faz peças para o mercado plus size. Mas por que esse seu interesse, Natália? Por que você começou a se dedicar a esse nicho de mercado? Eu sempre fiz sob medida e eu percebi a necessidade do mercado quando eu fiz o meu primeiro macacão masculino. Quando eu estava no primeiro, segundo ano de faculdade, eu era, entre aspas, gorda. E eu sempre tive essa preocupação, não, porque eu não me encaixo. O mundo da moda sempre foi muito excludente, né? Graças a Deus isso está mudando, que existem estilistas famosos que estão colocando modelos plus size na passarela justamente para quebrar esse padrão. Júlio é um dos clientes da Natália, que desde a adolescência sofria com o preconceito dos colegas. Eu sofria muito, porque eu era assim, o gordo da sala de aula, diferenciado, que vestia a mesma roupa todo dia, porque não tinha uma limitação, não tinha uma variação de roupa para estar se descolando e sendo o popular. E também por causa da aparência, as pessoas preferem a pessoa que tem a aparência magra, né? As pessoas, elas são diferentes, os tipos de corpos são diferentes e não dá pra você colocar um padrão para todo mundo. Se todo mundo é diferente, como que você vai colocar um padrão de beleza? Eu acho que transtorno alimentar é uma coisa que deve ser falada, né? A gente tem que falar sim sobre esse assunto, a gente tem que alertar as pessoas, porque uma vez eu vi uma frase que ela é assim: nem toda dieta termina com um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa numa dieta. E às vezes a anorexia está associada a um trauma. Acompanhe agora no Documento Verdade a história de uma jovem que desenvolveu transtorno alimentar após sofrer um abuso sexual. Veja também como é a rotina dos pacientes internados em um centro de recuperação. Ser magra como as modelos que desfilam pelas passarelas é o sonho de muitas jovens. Mas essa vontade, somada a uma predisposição genética, pode ser perigosa. Eu sabia que eu estava doente. Eu só fui me dar conta que eu estava doente de verdade quando eu fui internada. A psicóloga pediu pra gente desenhar algumas coisas e tal, e uma desses desenhos era pra gente se desenhar. Tipo, como você se via, como o outro te via. E, tipo, eu me vejo gorda, sabe? Então, eu me desenhei num tamanho que eu não sou. E eu tenho essa consciência que eu não sou. Hoje eu tenho, mas quando eu cheguei aqui eu não tinha nenhuma noção. Internada há 2 meses, esta adolescente, que não pode ser identificada, chegou a pesar 48 quilos. Ela tem 1,70 m de altura e há 1 ano não menstrua. Eu tava muito magra, meu cabelo tava caindo, eu não tava conseguindo andar quase. Você acha esse padrão esquálido bonito? Alguém um dia falou, você tá gordinha. Como é que partiu isso? Acho que foi de várias coisas. Eu já achava bonito o corpo magro, mas eu nunca fui gorda, sabe? Eu era magrinha. Só que teve uma época que eu fiquei um pouquinho mais gordinha e aí, tipo, me deu... Tipo, comecei a ficar mal por isso, sabe? Tipo, me achar horrível e eu já tinha problema de baixa autoestima porque eu já tive depressão antes. Então... E alguém, tipo, me falava, nossa, mas você deu uma engordadinha, não sei o que e tal. Já bastava, eu, tipo, parei de usar biquíni, comecei a usar só maiô, não queria mais pra praia, pra piscina. Mas o que muita gente não sabe é que nem sempre a vaidade pouco saudável é a causa da anorexia. A gente não tem, assim, uma resposta única para todos os pacientes que têm anorexia. Cada um deles vai vir com uma história. A maioria das pacientes são do sexo feminino, né? Eu tenho um paciente do sexo masculino e todas elas vêm com questões de como lidar com o feminino. Porque o corpo anoréxico, ele é um corpo sem formas femininas, ele é um corpo quase que infantil.
Então, uma parcela, por exemplo, das pacientes que eu recebo são de pacientes que sofreram abuso sexual na infância. E o abuso sexual na infância, para uma criança elaborar, ela pode se sentir culpada. Então, ela quer não ter um corpo sedutor. Essa jovem, que não quer mostrar o rosto, desenvolveu anorexia nervosa durante a infância. Eu tinha 7 anos e comecei, acho que um mês sem comer nada, uma colherzinha. A minha mãe e meu pai faziam tudo assim para eu comer a minha comida preferida e eu não queria comer. Violentada pelo pai dentro de casa, se sentia culpada por atrair a atenção dele. Eu pensei que quando eu ia assim quase sumir, ele não ia assim gostar mais de mim. Mas eu ficava assim, sempre perdendo peso e engordando de novo. A culpa por um corpo indesejado trouxe também a depressão e a automutilação. Cicatrizes que ainda estão no corpo e na alma da jovem. Ela continua em tratamento com terapia e medicação. Eu tinha vários sentimentos, porque no começo essa pessoa só passava a mão em mim. Depois ele começou a fazer sexo comigo e depois disso tudo ele começou a querer me amarrar na cama, me fazer amor até eu sangrar. Sem se dar conta que está doente, a anoréxica sempre vai querer sabotar o tratamento. Eu não conseguia parar, sabe? Por mais que eu quisesse, por mais que minha mãe, falasse, não, filha, você não tá assim, come direito, você não vai engordar, eu não tirava isso da minha cabeça. Eu fingia pra minha mãe que tava comendo, jogava comida fora, escondia comida que ela me dava pra comer, ela pedia pra eu tirar foto do que eu ia comer, eu tirava e jogava no lixo, eu subia, 10 andares de escada pra emagrecer, eu fazia de tudo pra emagrecer, até tomei laxante, eu tomei. Você se pesava várias vezes ao dia? Compulsivamente, mais de 5 vezes por dia. Eu ia pra escola, eu me pesava, voltava da escola, eu me pesava, eu ia pro remo, me pesava, voltava do remo, me pesava. A equipe multidisciplinar que cuida de quem tem anorexia já sabe que os pacientes vão fazer de tudo para não comer. Por isso os pratos são pesados antes da refeição e depois eles têm que voltar assim, vazios. Se isso não acontecer, a nutricionista fica de olho para compensar na próxima refeição. Se ele não se alimentou, a gente primeiro é procurar o paciente, tentar entender por que ele não aceitou aquela refeição, né, o que ele está sentindo naquele momento. Além dos remédios, o acompanhamento psicológico é fundamental. Com a terapia, o que antes causava destruição é substituído por sentimentos e pensamentos positivos. A gente começa a análise desse paciente ouvindo, acolhendo ele, escutando, nunca com respostas rápidas, não é um tratamento rápido, ele vai ter que ter um acompanhamento muito longo, até o ponto que ele mesmo consiga entender o porquê que ele se impõe esse comer nada. Tem que ver que você está num grupo que todo mundo tem problema. Você não é a única pessoa do mundo que tem problema. Cada um tem o seu problema, um pouco diferente. E a socialização é uma das vertentes do tratamento. Você acha que a sua vida é normal hoje em dia? Eu acho que eu ainda tenho alguma dificuldade, assim. Eu acho que a anorexia é assim, difícil de parar totalmente. Ainda tem assim, alguns sintomas, mas eu tô assim, tentando parar e melhorar. Existe cura então para a anorexia? Existe. É um tratamento longo, mas não é para a vida toda. Porque não é uma doença incurável. É uma doença que tem cura.
e que mata. Então, tem que passar por um exame médico, uma boa avaliação, para ver a gravidade da anorexia. A magreza excessiva e a falta de apetite deixaram de ser protagonistas na vida destas jovens. Elas já fazem planos e têm sonhos. Querem um futuro mais promissor e saudável. Eu rezo todo dia para Deus que eu seja uma pessoa saudável e continue lutando minha vida e também quero continuar estudando português, que eu estou estudando agora, depois prestar um Enem para fazer medicina. Eu quero ficar bem, voltar a remar, competir e estudar muito para conseguir passar nas escolas que eu quero. E, viver bem, sabe? Sem essa noia de, eu preciso ter o corpo magro para ser feliz. Porque quando eu cheguei aqui, eu percebi que o corpo magro não me fazia feliz. Eu só estava mais mal do que eu estava quando eu estava com outro corpo. Documento Verdade volta já. E essa doença também está presente em Hollywood. A anorexia é um dos preços que muitas personalidades pagam para estar nos holofotes e também ficar nos limites da balança. Uma combinação mortal que pode acabar com uma carreira e até com a vida. A lista de atrizes, tanto no cinema quanto da televisão, que enfrentam distúrbios alimentares como a anorexia, é grande. Muitas delas já falaram publicamente sobre a doença. Alison Stone ficou tão magra e debilitada a ponto de precisar ser hospitalizada em 2011. Ireland Baldwin, a filha de Alec Baldwin, Kim Basinger, afirmou que toda a dor e destruição provocados pela anorexia não valeram a pena. Whitney Cummings contou que entre os 14 e 18 anos comia apenas bolinhos de arroz, maçãs e iogurtes sem gordura. Sadie Robertson explicou que teve distúrbios alimentares porque tinha uma imagem negativa sobre o próprio corpo. Percebemos que nos cobramos demais e ficamos obcecadas com a imagem do corpo que queremos, essa imagem atlética que temos. Troian Belisário compara a anorexia com uma dependência química. Para a atriz, quando alguém tem um transtorno alimentar, a doença nunca é curada completamente. Com anorexia, muito das coisas é sobre mostrar que você está bem enquanto está aos poucos se matando. Passei por dias em que estava feliz. Era apenas uma criança, sem preocupações, andando por aí. E de repente, me senti incapaz de interagir com as pessoas e de me alimentar. Portia de Rossi já ficou sem comer por até 10 dias consecutivos. Hilary Duff lembra que muitas vezes as articulações das mãos doíam por conta da falta de nutrientes. Tallulah Bailey Willis, a filha de Bruce Willis e Demi Moore, odiava a própria aparência quando tinha 13 anos de idade. Os desafios enfrentados por atrizes ao lidar com distúrbios alimentares não são mostrados nas telonas ou nos eventos de cinema, frequentemente realizados aqui em Hollywood. Pelo contrário, o que mais se vê nas festas de lançamentos de filmes é a glamourização dos padrões de beleza, até mesmo os mais danosos à saúde. O lado ruim é que hoje em dia o mundo é liderado pela mídia. O mundo segue Hollywood. O médico Robert Ray é um dos cirurgiões plásticos mais requisitados de Los Angeles. Ele conhece de perto o poder de influência das celebridades. Então, não é que as meninas me trazem fotos da Angelina Jolie e falam, olha, eu quero ter aparência similar a ela, quero ter um nariz similar ao nariz dela. Elas falam, eu quero ser Angelina Jolie. Ou os caras me trazem a foto do Brad Pitt, eles falam, eu quero ser ele.
É comum, principalmente entre mulheres adolescentes, usar como parâmetro de beleza as silhuetas magras das celebridades. O aspecto físico e aparência e ser magra é especialmente focado, então se torna uma prioridade. A psicóloga Diana Taylor já tratou pacientes que tiveram distúrbios alimentares como a anorexia. Muitos influenciados pelos padrões estéticos difundidos em Hollywood. Um jovem que trabalhava na área de música e ele sentou ali no sofá e ele fazia assim no músculo, fazia assado. Ele totalmente não presente e achando que o corpo dele não estava certo, sabe? Então esse foi um dos casos mais extremos. Então também tem homens que sofrem disso, não é só mulher, não. De acordo com a Associação Nacional de Anorexia Nervosa e Distúrbios Associados, cerca de 30 milhões de americanos, homens e mulheres, sofrem com algum tipo de transtorno alimentar. A cada hora, pelo menos uma pessoa morre em decorrência dessas doenças. Em 20% dos casos, a anorexia leva a vítima ao suicídio. O que poderia ser feito para que a indústria do cinema evitasse esse tipo de problema e essa pressão sobre atrizes e atores para serem magros excessivamente? Eu acho que atores deviam ser feito público geral, tem de todo tipo. E são todos seres humanos querendo ser amados, querendo ter amizades, querendo ter conexões com família, sabe? Mostrar as pessoas que a gente vê na rua. E parece que a terra do cinema começou a enxergar essa realidade. Devagar, é verdade. Aos poucos, Hollywood está eliminando as exigências estéticas que se tornaram padrão por aqui. É o que diz a atriz e ex-modelo Maria Grazia Ciucinota. Está mudando bastante. Se você prestar atenção nas séries de TV, vai perceber que não existe um tipo específico de beleza, porque todos devem se sentir livres para se sentirem bonitas. É claro que você precisa cuidar da sua saúde, porque isso é o que temos de mais precioso. Mas você não precisa ser uma modelo. Se você é uma boa atriz, pode ser magra, gorda. O que importa é a maneira como você expõe os sentimentos. Se você consegue transmitir sentimentos, você é uma campeã. A anorexia é tema também de filmes exibidos nas gigantes do streaming, o entretenimento pela internet. O filme O Mínimo para Viver é um exemplo disso. O longa mostra o drama de uma jovem de 20 anos internada numa clínica de reabilitação para pacientes com transtornos alimentares. O comovente filme foi protagonizado por Lily Collins, que enfrentou o mesmo problema na vida real. Quando adolescente, sofri de distúrbios alimentares. Então foi algo que, logo que eu conheci o Marte, foi tipo, meu Deus, temos que trabalhar juntas, contar a história, porque é algo que é um tabu entre jovens garotos e garotas, especialmente numa época em que isso é tão predominante. Para a psicóloga Diana Taylor, a responsabilidade de eliminar os padrões de beleza não é só das mídias como TV, cinema e revistas. Todos podemos fazer parte da solução. A gente, como sociedade, tem que achar um caminho para incentivar a pessoa a querer ser o melhor que ela pode ser dentro do potencial dela ou dele. Não ser igual a outra pessoa. Porque a gente não pode ser igual a outra pessoa. A gente é uma pessoa única. Que assim seja. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV.